Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma. Bem-vindos a mais uma edição de Poetas no Mundo, na nossa Rádio Transforma e revista Em Comunidade. Apresento-vos Henrique Dória, o nosso poeta e também declamador de poesia e conhecedor e historiador dos nossos poetas. Hoje vai-nos trazer um poeta diferente, pouco conhecido, mas um poeta do mundo. A sua deixa. Obrigado, Fernanda. Eu não sou propriamente um historiador de poesia, eu sou um curioso, um amante de poesia, antes de mais. Rilke, hoje falamos da Rilke. Rilke é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes poetas, diria, entre os 10 grandes poetas do século XX, Rilke é, sem dúvida nenhuma, um dos 10 grandes poetas. Não sei se o primeiro, se o 10º, mas está seguramente entre os 10 grandes poetas do século XX. Toda a obra de Rilke está misturada muito com a sua vida. A vida de Rilke foi uma vida de poesia e uma vida para a poesia. Isso reflete-se em toda a sua obra. Ele não foi só poeta, foi também prosador e escreveu um excelente romance, um pouco autobiográfico, Os Cadernos de Malta Laurids Briga, e além de grande poeta, foi também um grande prosador. Rilke nasceu em Praga, curiosamente. O nome original dele não é Rainer Maria Rilke, como depois ele adotou, mas René, nome francês, afrancesado. O nome afrancesado, que ele pretendeu germanizar e pretendeu tornar mais sonante através da palavra Rainer. Rainer é realmente mais sonante e germânico, muito mais germânico do que René. René é francês, tipicamente francês. Não tem nem de longe nem de perto a força de Rainer. E ele viveu uma vida de poesia. Amante da poesia, amante de mulheres extraordinárias, uma delas, famosíssima Lô Andrés Salomé, psicanalista, sim, que foi amante durante muitos anos e que também foi uma musa. E foi amante e musa dele. E musa também, e leva ao campo da metafísica. É a inspiração para que aborde temas que normalmente os poetas não é dar visibilidade ao invisível. A parte de um Deus, mas um Deus muito comum no nosso universo arquétipo. E acho que essa mulher foi fundamental, além de outras, mas seria a mulher que abriu campos diferentes de inspiração e também de algum culto escrito. Uma poesia muito mais sensível, talvez, porque há uma coisa que também as pessoas desconhecem um pouquinho de Rilke, que é as rosas são a sua inspiração. Como é que um poeta tão alemão, tão germânico, que vive uma vida de homem muito mais masculina, e como é que ele tem esta sensibilidade? E ele cria nas rosas a sua parte feminina, a sua parte feminina com espinhos. Ele faz sempre esta analogia e provavelmente esse amor intenso, essa paixão, que fez esta sensibilidade. É muito engraçado porque o livro são 24 rosas, são 24 poemas que ele escreve em francês e que também é uma tradução em português, e efetivamente durante o tempo em que ele tem a Lô Andrés Salomé, além de
400 poemas que ele escreveu em França. Por isso, toda a vida dele é também aqui de um dualismo não é, de pátria, de país, e faz dele realmente essa riqueza inigualável. Ele viveu em França durante bastante tempo. Ele foi secretário do grande escultor Auguste Rodin, que ele admirava profundamente. O Rodin era uma força da natureza, era um gênio e uma força da natureza. E ele, sendo seu secretário, ganhou a poesia, que para mim a poesia do Rilke ganhou uma força enorme através do contacto com Rodin. E isso pode ver-se sobretudo nas elegias do hino que eu trouxe aqui. Que vamos escutá-lo. Vamos falar disso. E falando em Rosas, a Rosa está no túmulo dele. Ali nos... E realmente o livro, eu posso lhe mostrar, não sei se tem conhecimento, por isso é bilingue e acho que é feminino também. Sim. Ele tinha essa... um pouco de dualismo. Ele era um homem que apreciava as mulheres. Curiosamente, há uma grande mutação na poesia dele quando ele é convidado para ir para a Rússia por Lua Andréa Salomé. Ele foi para a Rússia e aí ele afastou-se muito do simbolismo tradicional do século XIX e ganha uma voz própria que aparece particularmente nas elegias de Duino. Também noutras obras, o Livro das Horas. O Livro das Horas também, da trilogia, e que se adotam o Rilke. E são os livros realmente de chave. Rilke nós associamos sempre ao Livro das Horas e realmente às elegias do hino e também os sonetos de Orfeu. Também são das obras Sim. mais características. Sim, mais, aliás, esta coletânea de poemas de Rilke tem as elegias de Duino e os sonetos de Orfeu. Inicialmente eles foram publicados, as elegias de Duino e os sonetos de Orfeu foram publicados em 1922 separadamente. Num livro as elegias de Duino, no outro os sonetos de Orfeu. Não leva mal de eu ter dito historiador, porque também é um colecionador de obras-primas ou de livros raros e a minha intenção realmente em dizer historiador... Não levo nada a mal, não é lá, nessa... se calhar é um elogio imerecido. Não, é um elogio é uma imerecido. elegia. É uma elegia, Rico Dória, claro. No túmulo, um túmulo muito simples, numa aldeia da Suíça, perto do local onde ele, perto da Torre de Museu, onde ele acabou as elegias do hino, ele tem um túmulo muito simples que tem a frase que ele preparou a morte dele. Ele era uma pessoa doente, ele morreu de leucemia, naquele tempo era completamente incurável, agora já é curável, mas naquele tempo, e até não há muitos anos, era completamente incurável. A leucemia era significado de morte. Ele sabia que ia morrer, e então preparou o túmulo dele e o epitáfio do túmulo dele. E no epitáfio do túmulo dele estão escritas as seguintes palavras. Eu digo em alemão primeiro, porque em alemão... pessoalmente, eu acho que o alemão é uma língua bárbara. O português é muito mais bonito do que o alemão. Mas a beleza também do epitáfio do túmulo dele se percebe bem melhor, se calhar, até em alemão. Rosa, o reiner Widerspruch, Lust nimmer des Schlafs zu sein, unter so viele Liedern. Isto em português significa isto. Rosa, ó contradição pura, volúpia de ser o sono de ninguém, sob tantas pálpebras. Isto é, a Rosa, ele próprio se identifica com a Rosa e se identifica como uma contradição. Ele era a contradição pura.
e o volúpia de ser o sono de ninguém, é um pouco a poesia. A poesia é o sono de ninguém e o sono de todos. Sobre as pálpebras, sobre quem lê a poesia. Era isso que ele quis dizer. Ele era a poesia. Ele era uma pura contradição, porque ele simultaneamente, a obra dele é uma obra fundada no amor, e ele próprio diz que o amor é feminino, que os homens são apenas uns falsários do amor. As mulheres, o amor sentem-no as mulheres, o verdadeiro amor sentem-no as mulheres, não os homens. E ele, sendo homem, ele viu um pouco essa contradição, porque toda a poesia dele, a vida dele, foi fundada no amor. Interessante. É interessante também, há uma parte do Rilke que é mais curioso, talvez porque ele, muito novo, ele foi estudar para um colégio militar e provavelmente ele tem um livro sobre a vida monástica, que é o Monge Pintor. O Monge Pintor de ícones, e provavelmente isto será a parte em que ele procura Deus. Por isso os poetas procuram sempre Deus na imensidão da procura do divino, do sagrado, porque há de haver uma inspiração superior, e Rilke não foge, não é, também a esse pedido de divino e de metafísico desta existência, porque os poetas têm que viver com a insustentável ou a insuportável leveza de viver. Insuportável leveza do ser, como do diria. Ser, precisamente, porque é insuportável para eles, por isso eles têm que escrever, não têm outra forma realmente de conviver. Mas, Fernanda, é curioso que eu tenho aqui uma carta, tenho aqui transcrita parte de uma carta do Rilke, É do livro do Cartas a um Jovem Poeta? Não, é uma carta dele para Ilse Blumenthal-Weiss. Ilse Blumenthal-Weiss foi uma pessoa com quem ele confidenciou e tem a quem ele dedicou as elegias de Duino. E ele escreve isto. Ilse Blumenthal-Weiss era judia. E ele escreve isto. Crença. Não há crença. Ia quase dizer, há apenas amor. Com A grande, com A maiúsculo. Forçar o coração a considerar verdadeiro aquilo a que vulgarmente se chama crença não tem sentido. Primeiro temos de encontrar Deus em qualquer parte. Vivê-lo como tão infinitamente, tão completa e enormemente existente. E seja então temor, seja espanto, seja suspensão, seja enfim amor, o que ele nos liga, já pouco importa. Mas a crença, esta compulsão a Deus, não tem lugar onde alguém começou com a descoberta de Deus e em que já se não pode parar, comece lá onde se começar. E a senhora, como judia, com tanta experiência imediata de Deus, com tão velho terror de Deus no sangue, de Deus no sangue, não se devia importar com uma crença. Isto é, para ele a crença, aliás, eu já agora leio um pouco mais, mas simplesmente sentir a sua presença. Não é acreditar, é sentir a sua presença, a presença dele. E quando ele, Jeová, quis ser sentido, é curioso como é que os 10 mandamentos são sensações. Aquela sensação de terror, os tremores de terra, as luzes, o trovão no Monte Sinai, é um Deus sentido. O Deus dos judeus é um Deus sentido. E quando ele, Jeová, quis ser temido, foi apenas porque, em muitos casos, não via outro meio para a aproximação recíproca do homem
e que Deus não fosse o temor. Isto é, aquilo que ele diz é que Deus é a sensação que une o homem a todas as coisas e que une o homem ao indizível, inclusivamente. É o amor. Curioso, o Dante também dizia isso. E termina a Divina Comédia dizendo o amor que move o sol e as estrelas. E Rilke vai com isso. Curiosamente, Dante, é pouco conhecido, mas Dante foi buscar essa importância do amor a um homem absolutamente extraordinário que, vivendo no tempo dele, foi um autêntico milagre, que viveu no tempo da conquista do Império Romano pelos bárbaros, da conquista de Roma pelos bárbaros, e escreveu um livro fabuloso em que é um livro de meditação, um diálogo, diálogo dele com a filosofia e poemas. E nesses poemas, esse autor, Boécio, um homem absolutamente extraordinário, um dos fundadores da cultura ocidental, pois Boécio fala já do amor que move o sol e as estrelas, como Dante viria a falar depois, e é também, no fundo, aquilo o amor que... universal. O amor universal. Aquilo que Rilke... O princípio da vida é o amor, não é? O princípio da vida ao amor. Da vida e da morte também, porque o princípio é a porta também. O amor, para Rilke, o amor e a morte estão juntos um com o outro. A poesia de Rilke é uma poesia sobre o amor e a morte. Quase que temos o Eros e Thanatos. O Eros e Thanatos, precisamente do Freud. Do Freud. Muito, lá está. Outro também, dos amantes da Lua, Andréa Salomé. Depois de estar de ser amante do Rilke, ela foi amante do Freud. Essa mulher extraordinária, romancista, psicanalista, e Eros e Thanatos são os dois polos dos princípios, da dois existência. polos, no fundo, os dois polos são mesmo. Eu arriscava-me a ler em francês, que eu não pratiquei, mas já que ele escreveu as rosas em francês, eu vou tentar atrever-me a ler. Je te vois rose, libre et tribalée, qui content dans le temps de page les bonheurs d'étaler, qu'on lira jamais, livre mage, qui s'enouvrent au vent et que peut être loup, les yeux fermés, dont les papillons sortant confus d'avoir le même idée. Isto é muito bonito, qual as borboletas saem confusas por terem tido as mesmas ideias. É um ato é um ato também dentro sem ele tocar no elemental, ele também vai buscar o elemental através de uma flor, né? E ele faz uma roda, uma pesquisa, um círculo sobre assuntos que depois, mais tarde, os poetas vêm a reforçar muito mais. Mas ele, como é que um homem fala de borboletas? Não é comum. Isto acho que é sim, não é comum. Se bem que o laço chama-se papillon. No pescoço costumam pôr um papillon. Eu regressava às elegias de Duino e à sua origem e ao seu fim. Ele começou as elegias de Duino num castelo de Duino, que é ali próximo de Trieste, sobre o Adriático, sobre o mar Adriático, e o castelo de Duino é da propriedade da Maria Fonturno de Taxis, da Maria dos táxis. Dos táxis mesmo, porque elas tinham, a família dela, uma família de alta nobreza alemã,
tinha a empresa dos táxis. Eles começaram com os táxis. Foram eles que começaram com os táxis. Curioso. E a Maria Fontourne, um de táxis, foi uma protetora dele, que lhe cedeu o Castelo do Hino para ele escrever poesia. Ele começou ali as elegias do Hino, que terminou depois na Suíça, na Torre de Museu, no cantão de Valais, na Suíça, nos Alpes. Ele começou as elegias em 1912 e terminou-as praticamente em 1922, porque, entretanto, veio a guerra. A guerra, aquela destruição, aquele momento terrível. Felizmente para ele, que não apanhou a Segunda Guerra Mundial, para ele foi completamente destruidora psiquicamente a Primeira Guerra Mundial. Felizmente ele não apanhou a Segunda Guerra Mundial, que seria muito mais destruidora do que a Primeira, e que seria, enquanto que a Primeira foi uma guerra europeia, a Segunda foi realmente uma guerra mundial. Fala-se na Primeira Guerra como mundial, mas não, ela foi verdadeiramente uma guerra europeia, e a Segunda é que foi uma guerra mundial. E ele interrompeu as elegias então com a guerra e terminou-as depois na Torre de Museu. E juntamente com as elegias escreveu também os sonetos a Orfeu, belíssimos sonetos a Orfeu. As elegias estão cheias de misticismo. Um misticismo muito próprio, que está, como eu disse, fundado no amor. E tem o amor e a morte são o grande tema das elegias. É muito célebre o início da primeira elegia, que eu vou aqui dizer. A primeira elegia começa assim: quem se eu gritasse me ouviria dentre as ordens dos anjos, e mesmo que me apertasse de repente contra o coração, eu morreria da sua existência mais forte. Pois o belo não é senão o começo do terrível, que nós mal podemos ainda suportar, e admiramo-lo tanto, porque impassível desdenha destruir-nos. Todo anjo é terrível. E assim eu me reprimo e engulo o chamamento de um soluçar escuro. Ai, de quem poderíamos nós então valer-nos? Nem dos anjos, nem dos homens. E os bichos perspicazes reparam já que nós não estamos muito confiados em casa neste mundo explicado. Resta-nos talvez qualquer árvore na encosta, que de novo a vejamos diariamente. Resta-nos a estrada de ontem e a fidelidade animada de um costume que gostou de estar connosco e por isso ficou, e se não foi. Oh, e a noite, quando o vento cheio do espaço dos mundos nos desgasta a face, a que não restaria ela, a ansiada, a das desilusões suaves, que a cada coração solitário espera penosa. É mais leve aos amantes? Ai, eles apenas se tapam um com o outro a sua sorte, pois não o sabes ainda? Arroja dos braços o vácuo para os espaços que respiramos. Talvez as aves sintam o ar alargado com o voo mais íntimo. Sim, as primaveras precisam de ti. Muitas estrelas esperavam de ti que as sentisses. Levantava-se uma onda no passado e aproximava-se, ou ao passares pela janela aberta, um violino entregava-se. Tudo isto era missão, mas cumpriste-a tu. Não estavas tu sempre distraído ainda da expectativa, como se tudo te anunciasse uma amada? Onde queres tu abrigá-la, se os grandes pensamentos estranhos em ti entram e saem e muitas vezes pernoitam? Se, porém, a saudade te assalta, canta às amantes, longe ainda de ser imortal bastante o seu sentimento célebre. Canta aquelas, quase as invejas, abandonadas que tu achavas tanto mais amorosas que as satisfeitas. Recomeça sempre de novo o inacessível louvor. Pensa. O herói dura,
mesmo a queda que lhe foi só um pretexto para ser seu supremo nascer. Mas as amantes recolhe-as a natureza cansada de novo em si, como se não houvesse duas vezes as forças para cumprir tal obra. Celebraste já bastante a Gaspar a Stampa, para que qualquer donzela a quem fugiu o amado, ao exemplo sublimado desta amante cinta? Oh, fosse eu como ela, pois não hão finalmente estas antiquíssimas dores tornar-se mais férteis? Não é tempo que amando nos libertemos do amado e trementes vencemos a prova? Como a seta vence a corda, para concentrada, ao saltar, se superar a si própria. Pois nenhures já a parar. Vozes, vozes, ouve meu coração como somente outrora santos ouviam, de tal forma que o apelo imenso os erguia do solo. Eles, porém, impossíveis continuavam de joelhos e nem o atendiam. De tal maneira o ouviam. Não que tu nem de longe suportasses a voz de Deus, mas ouve o hálito, em mensagem ininterrupta, que se forma de silêncio. Um rumor rola agora sobre aqueles mortos jovens para ti. Onde quer que entrasses, nas igrejas de Roma e Nápoles, não ouviste o seu fado dirigir-se-te tranquilo? Ou era uma inscrição que se te impunha sublime, como há pouco a lápide de Santa Maria Formosa? Que querem eles de mim? Que afaste baixinho o véu da injustiça, que por vezes impede um pouco o movimento puro dos seus espíritos. Estranho, de certo, é não morar mais a terra, não praticar atos apenas adquiridos às rosas. E a outras coisas tão prometedoras, não mais dar o sentido de um futuro humano, aquilo que fomos em mãos infinitamente tímidas, não mais ser e abandonar até o próprio nome como um brinquedo partido. Estranho não continuar a desejar os desejos. Estranho ver voar solto pelo espaço o que estava em relação. E estar morto é custoso. E há tanto a recuperar, até gradualmente sentir um pouco de eternidade. Mas os vivos cometem todos o erro de distinguir demais. Os anjos, diz-se, não sabem muitas vezes se andam entre vivos ou entre mortos. A corrente eterna arrasta pelos dois reinos todas as idades, sempre consigo. E em ambos as domina com a sua voz potente. Afinal, já nos não precisam os da morte precoce. Suavemente nos vamos desacostumando do que é terreno, como nos aliamos brandamente dos seios maternos. Mas nós, que precisamos de tão grandes mistérios, para quem de luto tantas vezes nasce progresso feliz, poderíamos nós ser sem eles? Será vã a lenda de que outrora, ao chorar linos, música primordial ousada repassou o torpor árido, tal forma que só o espaço assustado que ele de repente partiu, um jovem quase divino, é que o vácuo entrou nessa vibração que agora nos arrasta e consola e ajuda. É absolutamente fabuloso esta elegia, esta primeira elegia é um dos grandes monumentos agradecida da poesia de todos os tempos. E vem aqui lembrada a Gaspar a Stampa, que foi uma mulher abandonada, amante abandonada, na altura no tempo do Renascimento, mas ele estava a pensar também na nossa soror Mariana de Alcoforado, amante abandonada também, que escreveu aquelas cartas fabulosas. E que teremos a oportunidade também de as referenciar numa outra edição. Sim. E eu quero agradecer imenso. Nem é o contributo, a sua vivência nesta edição foi fantástica. Muito obrigada. E eu poderia deixar agora para mais no feminino uma poesia também de Rosa do Rilke, antes de terminarmos. Rosa toda ardente, todavia pura, que devia chamar-se relicário de Santa Rosa, rosa que espalhas desse perfume estonteante de Santa Nua, rosa nunca tentada, desconcertante na sua paz interior, última amante, tão distante de Eva do seu primeiro aviso, rosa que contém a perda infinitamente dentro de si.
Despedimos, muito obrigada, Henrique Dória. Obrigado. Despedimos mais uma vez esta edição Poetas do Mundo, na nossa Rádio Transforma e Revista em Comunidade. Muito obrigada. Até ao próximo Poetas do Mundo. Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma.